O tema nesta manhã é segure-se. Amém? Fica firme, seguro. Entenda o que está acontecendo aí ao teu redor, tá bom? Diz assim, Mateus 14, 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas também. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou também sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E aí no 32 diz assim: e quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, que a mão do Senhor esteja trabalhando em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, em nosso lar, e que o Senhor trabalhe falando ao nosso coração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esta palavra é uma palavra muito conhecida, eu já ministrei, já ouvi muitas pessoas ministrando, falando sobre essa situação aqui. Já ouvi as pessoas falando que Jesus pediu para que os discípulos atravessassem, para o outro lado, que Jesus não foi com eles, depois Jesus foi lá e realizou um milagre, O vento se levantou, a tempestade se levantou, as coisas se levantaram numa dificuldade terrível na vida daqueles homens, E por isso, hoje eu separo aqui e falo sobre a segurança do Senhor sobre a nossa vida. Segure-se, porque a tempestade, quando ela vem na nossa vida, a tempestade, o que é uma tempestade? É vento, chuva, um grande movimento, um grande barulho, então não é fácil. E assim, quando a gente olha, para a tempestade, a gente olha para quando alguma coisa acontece. Então, o símbolo tempestade, ele representa situações que se levantam contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família. Seja ela profissional, seja ela sentimental, seja ela financeira. Então, a tempestade, ela é, na verdade, uma situação contrária que acontece na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o vento era contrário. O que é um vento contrário? Você está indo para uma direção, mas o vento está mandando você para outra direção. Então, quando o vento é contrário, você esforça, você tenta, você rema, mas o vento sempre está te levando para trás. Você trabalha, às vezes, em vão. Então, meu querido, quando nós colocamos aqui o tema tempestade, ela também representa um termo, uma situação que pode também nos afastar da presença do Senhor, tá? Então, a tempestade, ela pode... E a intenção da tempestade também é tanto para nos edificar, tanto para nos levar à terra ao Senhor, como também pode acontecer que eu também venha me distanciar da presença do Senhor. Por isso eu te pergunto, alguma vez, alguma tempestade que passou na tua vida levou você para longe da presença do Senhor, não? Você consegue lembrar de alguma coisa? Ai, pastor, há 30 anos eu estou firme com o Senhor. Bênção, glória a Deus, estamos firmes. Mas tem momentos que algumas situações se levantam na nossa vida que a tendência é da gente se afastar mesmo.
Eu já vi pessoas falando assim, pastor, sabe por que eu não estou indo na igreja? Porque eu estou passando uma tempestade na minha vida. Quando terminar essa tempestade, eu vou voltar nos caminhos do Senhor. Tem gente que fala assim. Eu já vi gente falando assim, eu estou passando por um problema muito grande. E eu preciso resolver esse problema, aí eu vou ter cabeça para mim servir ao Senhor. E tem gente que fala, pastor, eu vou entregar meu cargo aqui porque eu estou passando uma grande luta. E eu não consigo me organizar. Então eu preciso resolver essa grande luta para depois servir o Senhor, porque estou sem cabeça para trabalhar no ministério. E então eu aprendo aqui, a primeira coisa é que a tendência da tempestade sempre será nos afastar da presença do Senhor. É por isso que o inimigo trabalha 24 horas. A palavra do Senhor diz assim que o diabo fica ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando tirar eu e você do foco, tentando fazer com que eu e você venhamos a desistir. E os discípulos estavam naquele barco, os discípulos estavam longe do Senhor. Cada vez mais que eles adentravam naquela tempestade, mais Jesus ficava distante deles, porque Jesus estava agora distante, Jesus estava lá do outro lado. Eles não estavam agora vendo Jesus, eles não estavam junto com Jesus, eles não estavam percebendo, né, se Jesus estaria ali com eles, se Jesus estava se aproximando, mas eles estavam no meio da tempestade. E a Bíblia fala em outras passagens, diz que eles já começaram a ficar assustados, com medo, e eu creio que aqui alguns já começaram a maldizer. Está vendo? Jesus mandou a gente vir aqui, e olha só a tempestade que a gente está passando, olha só, olha, Jesus não quis vir com a gente, Jesus não quis estar no barco da gente, olha, nós estamos sozinhos, vamos perecer nessa situação, porque Jesus nos ordenou para que a gente viesse aqui, e a gente veio sozinho, porque se ele tivesse aqui, isso não ia acontecer na minha vida, nem na nossa vida aqui. E a hora da tempestade a gente fala muita coisa, né? Por isso, querido, na hora da tempestade muita coisa vai acontecer na nossa vida. Situações para a gente falar, situações para a gente murmurar, e situações para a gente realmente acreditar que Deus não está com a gente. Porque o vento é tão contrário, o barulho é tão forte que a gente vai falar assim, Deus não está comigo nessa situação. Ah, pastor, Deus não está não. Olha só o reboliço que aconteceu na minha vida. Por isso, o objetivo da tempestade é deixar a gente desorientado. A gente fica meio desorientado. O objetivo da tempestade é demonstrar uma força muito grande, que a gente não consegue remar, a gente não consegue, é que nunca, a gente está falando de uma coisa aqui que nem eu, talvez nem você, já passamos por um momento, a gente só vê em filme, não é? A gente vê em filme, nunca, quem aqui já passou por uma tempestade no meio do barco aí, você foi pescar, já aconteceu com você, William? Né? Pastor Adriano nunca foi, você foi aí, eu ia atravessar de um lugar para o outro, né? E começou uma tempestade. Eu lembro a gente foi fazer um passeio de navio, né, irmãos? Pô, parece que você está dentro de um shopping center, né? E à noite que ia ter o jantar lá do comandante, que você coloca lá um terno, você vai lá para aquele jantar, sabe, Silmar? Você vai para aquele jantar, né? E eu coloquei lá o terno. E aquele dia o mar estava meio agitado, aquele dia o mar estava meio balançando. E eu percebia, você imaginou você andando num shopping Iguatemi da vida, né? E parece que o shopping Iguatemi não está assim firme, ele começa a fazer assim, ó. Levantava e descia. Nos corredores a gente via assim, igual, né? E a gente corria para lá e corria para cá, um corredorzinho assim, você ia para lá, e aí você sentia que ele fazia assim, ó. E descia. Aí teve uma apresentação, teve um teatro primeiro, depois ia ter o jantar e o comandante viria. E aí eu perguntei para uma das pessoas que estavam limpando lá, e ele falou assim, hoje está uma tempestade e o comandante está acelerando o navio para poder fugir da tempestade. Aí eu já falei, gente, eu já estava ali com enjoo, né? Pense numa pessoa que já estava, a viagem toda já estava só ficava bom quando amanhecia. Não aproveitei nada, irmãos. Não aproveitei nada de noite no navio. Meu negócio era sair um pouquinho, jantar, que eu tinha ganhado, né? Eu fazia parte do pacote, você tinha que jantar, né? Você não ia dormir com fome, né? Mesmo com enjoo, tinha que comer. E aí,
A gente estava lá para tentar comer, eu falei, vou comer e já vou voltar e voltar para a cabine. Não aproveitei nada a noite do navio, né? E o navio é assim, cada lugar tem um lugar assim que você tem lá um show, tem uma apresentação, tem uma atividade, tem alguma coisa. Então, irmãos, é muito grande. Mas você sentia assim, eu no teatro, assim, sentado, você sentia assim que o teatro levantava assim e descia. Levantava mais um pouquinho assim, daí fazia assim, daqui a pouco desceu. Falei, gente, Pai do céu. E aquele negócio não terminava nunca, e você sentindo que o negócio estava balançando, você sentindo que o negócio... E isso que eu estava num grande navio. Agora você já imagina num barquinho, irmãos, de pesca? Eu já tinha morrido, já tinha caído para fora, né? Já tinha vomitado, já tudo que tinha que estava lá, né? Quando terminou aquela apresentação, daí falaram assim, olha, agora o comandante vai estar lá para o pessoal tirar foto. Daí eu fiquei. Aí você ficava assim, ó, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, e aquele negócio já revirando lá dentro, né, irmãos? Falei, gente, a hora que eu cheguei do lado do comandante para tirar foto, já era um senhorzinho o comandante. Falei, Senhor, meu pai, né? Bate foto logo. Daí eu fiz aquela posinha assim, né? Tudo tranquilo, né? Bati a foto e eu falei, gente, mais um minuto aqui, eu já terminava de lavar o comandante, né? Gente, daí eu falei assim pro pessoal, falei assim, gente, eu tenho que ir para a cabine. Agora, você já imaginou você sair do Shopping Iguatemi, sair para o Esplanada, onde que era a minha cabine? Gente, era uma caminhada e não chegava, e sobe elevador e desce a escada rolante, e eu me perdendo, e aquele negócio voltando, e eu contando até 10, contando até 10, contando até 10. Irmãos, não era mais fácil eu entrar num banheiro? É, não é? Depois que você está com aquela ânsia e você já terminou o serviço, dá uma acalmada, né? E eu não, eu querendo ir. Aí eu entrei no corredor, falei, ai, graças a Deus, agora eu vou chegar. Quando eu fui para entrar na porta, irmão, sabe assim, né? Que ânsia é assim, tem gente que é assim, né? Ele fica com ânsia, mas a hora que vem, né? Você pode colocar a mão na boca que vai um negócio, parece, né, um negócio assim que não controla mais. Gente, lá foi, na roupinha que eu estava, já foi no chão, já foi no carpete, já foi ali, já acabou com o negócio. Né? Até hoje, lá no meu terninho, lá aquele prateado, tem uma marquinha ainda, né? No negócio. Gente, daí fui pedir perdão pro cara. O cara, não, isso aqui é coisa natural, normal. Daí o cara veio já limpar. Falei, ai, que vergonha. Né? Aí fiquei na cabine lá, daí fiquei assistindo televisão, né? E tinha lá um canal que mostrava o que estava acontecendo no navio, ao vivo. Aí você via assim a água da piscina saindo e descendo, né? Aquela agitação toda lá fora. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir, porque né? Igual do Titanic lá, quando tá afundando lá, tem dois casal de velhinho que morreu, né? Eu falei, é aqui. Né? Se afundar, eu tô dormindo, não vou ver nada. Então, queridos, quando a gente olha para essa situação aqui, quem nunca enfrentou uma tempestade, a gente não tem a noção de como está o nosso barco, a gente perde. Agora, eu quero levar você a entender que quando vem uma luta grande na nossa vida, a intenção da tempestade é fazer com que demonstrar que ela é muito mais forte do que eu e você, querido. A gente perde a fé, a gente perde o ânimo, a gente tem medo daquela situação. A gente acaba ficando com medo. E a tempestade também, ela vem, na maioria das vezes, para produzir morte. Fala para quem está do seu lado, a tempestade vem para produzir morte. Né? Ela vem forte, aquelas ondas assim, pá! E o problema vem para produzir morte, muitas das vezes morte espiritual, morte dos nossos sonhos, morte da nossa alegria. Oh, meu querido. E na maioria das vezes, a nossa visão fica afetada, porque quando Jesus ele andou e se aproximou, os discípulos gritaram, é um fantasma! Então a intenção nossa, meu querido, é transformar a nossa visão. E outra coisa, a tempestade é um esfriamento comum, porque ninguém gosta de enfrentar tempestade. Ninguém gosta de enfrentar uma dificuldade, tá? Então, quando a gente está passando por um problema grande, é comum que a gente esfrie espiritualmente. Então, você entendeu, querido, que o diabo, ele tem
no seu coração o desejo de criar muita tempestade do nosso lado, no nosso meio, dentro da nossa casa, para que você perca a visão, para que você tenha medo, para que você perca a força, para que você fique abatido, para que você perca a esperança e que a tua visão fique totalmente distorcida, que você não consiga enxergar nada ao teu redor, não consiga ver Deus, achar que muitas das vezes a gente acha que no momento do problema a gente está sozinho, a gente começa a pensar que a gente está sozinho. Por isso, meu querido, quando a tempestade chegar na tua vida, tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente e ter dentro do nosso coração. Por isso vai aqui algumas dicas na hora da tempestade, né? Eu falei errado aí. Primeira coisa, o que eu preciso pedir na hora da tempestade? Qual será a minha oração na hora da tempestade? Como que eu devo orar? Primeira coisa, meu querido, na hora que vier uma luta, uma prova na tua vida, a oração que eu e você temos que fazer é pedir a Deus sabedoria. É, não é? Você pensou que eu ia falar, Senhor, livramento, oh Senhor, desce fogo agora, acalma. Querido, na hora que o problema estiver tão grande da tua vida, a nossa oração não deve ser para que o problema venha passar. Sim, é um dos meios, mas a primeira coisa que tem que sair da nossa boca, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa administrar essa situação difícil e complicada na minha vida. Me dê sabedoria para que eu possa discernir o que eu estou passando. Me dê sabedoria para que eu possa enfrentar esse problema, essa dificuldade, e eu possa superar essa tempestade. Porque a tempestade, meu querido, ela vem em momentos que a gente não espera. A tempestade chega na nossa vida quando nós não estamos esperando. Porque se tivesse esperando que ia acontecer uma tempestade, jamais os discípulos entrariam naquele lago. Tanto que ali tinha no meio Pedro, tinha ali Tiago, tinha ali João, homens experientes. E eles só de olhar já falavam assim, não vamos não. Mas eles entraram e a tempestade veio, e era um vento contrário. E por isso, meu querido, peça sabedoria. Fala para quem dá o celular, sempre peça sabedoria. Tá? Peça sabedoria. Oh Senhor, me dê sabedoria. Outra coisa, o que eu devo me posicionar? Qual é a outra parte da oração que eu devo colocar? Pedir para que o Senhor me dê poder. Quando a gente fala poder, não a gente está pedindo para que o Senhor nos dê autoridade sobre aquela situação. Quando o Senhor chegou ali naquele lugar, a Bíblia fala que o vento se acalmou. Quando o Senhor colocou os pés naquele lugar, a Bíblia fala que a situação foi passando, porque naquele momento o Senhor chegou naquele barco com poder e autoridade. Quando eu peço sabedoria, eu tenho que também me revestir no Espírito Santo de Deus. Tem gente que só fica pedindo, a gente fica ali agitado, a gente fica remando, a gente fica se esforçando, a gente fica tirando água, a gente fica fazendo um monte de coisa. Mas são duas coisas importantes que nós devemos pedir na hora da tempestade: sabedoria e se enchermos do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que tem que acontecer na tempestade, você pedir bom ânimo, alegria. Bom ânimo não é só você ficar sorrindo à toa, mas você ter perseverança. Quando Jesus entra, ele fala assim, Pedro fala, se é o Senhor mesmo que está falando aí, se é o Senhor que está andando sobre as águas, me dê a oportunidade de também andar. E Pedro anda, e de repente ele começa a ver, ele começa a sentir o vento, ele começa a sentir o agitar das águas, o barulho da tempestade, ele começa a se afundar. Jesus pega na mão dele, levanta e fala, homem de pequena fé. E aí ele fala uma frase, tenha, Pedro, bom ânimo. Significa, seja perseverante na hora da tempestade. Quando a tempestade vier, meu querido, peça sabedoria, se encha do poder do Senhor e tenha bom ânimo, perseverança, acredite, tenha fé, tenha confiança que você vai passar por essa luta, por essa prova, dando glória a Deus no meio da tempestade. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você vê que o Senhor sempre falou na sua palavra sobre bom ânimo. Ele fala, Josué, eu te mandei, vai, leva este povo, mas tenha, Josué, bom ânimo. Sempre o Senhor falou de bom ânimo. Porque, meu querido, uma das coisas que a tempestade vai produzir em nós é tristeza.
é perda, medo, vai tirar a nossa alegria. A tempestade é roubadores. Irmãos, quando eu estou falando de tempestade aqui, não é chuva só, né? Não é da chuva. A tempestade simboliza problemas que se levantam na nossa vida. É um filho desempregado, é um filho que terminou um relacionamento, daí o pai e a mãe sofrem também. Né? Não é só o filho que está lá chorando, né? O pai e a mãe ficam também, né? Meu filho, parece que dói mais na gente do que no próprio filho. A mãe e o pai sofrem muito mais. É um problema de saúde na nossa casa. Alguém foi diagnosticado com um tumor. Você não sabe ainda se aquele tumor é maligno ou benigno. Né? Você já viu o médico falar assim, já aconteceu isso? Está passando ultrassom, daí a moça fala assim, Você já teve algum problema? Ia comer. Eu falei, gente do céu, para com esse negócio, né? Tem gente que assusta a gente, né? Você já teve algum problema, Silma? Ai, meu Deus. Não sei não. O que é, então? Aí você pergunta para a pessoa, o que é? Não posso falar. Só o médico vai revelar. Daqui a 30 dias. Aí você fica 30 dias imaginando que você vai morrer, 30 dias que você está com câncer, 30 dias que você não vai passar daquele mês, 30 dias que vai virar um reboliço da tua vida, 30 dias que você fala assim, eu não consigo orar porque eu acho que eu estou com câncer, eu não consigo clamar porque eu acho que estou com câncer, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer isso, porque você está no meio de uma grande tempestade. Então, o poder da tempestade, meu querido, não pode tirar a nossa alegria de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, quando a tempestade chegar, tenha sempre, ore e peça para Deus sabedoria. Peça para Deus te dar poder. E peça para Deus te dar bom ânimo. Você vai ver. Outra coisa, o que fazer, né? Nós vimos aqui o que eu devo pedir na hora. E o que eu devo fazer? Correr? Se esconder? O que eu devo fazer? Queridos, primeira coisa, fale para quem está do seu lado. O que você deve fazer na hora da tempestade? Fala para quem está do seu lado. Fale menos. Quanto menos você falar, melhor vai ficar a sua tempestade, né? Porque quanto mais você falar, você será, né? Não tem aquele filme nos Estados Unidos que a gente assiste lá, né? Dos filmes que ele fala assim. Agora estava na minha cabeça, mas eles falam assim: tudo que você falar será usado contra você do tribunal. Né? Ele já fala, então fale nada. Fique quieto. E assim é, né? Na hora da tempestade vem um monte de coisa para a gente falar. Deus não está comigo. Olha só a situação que eu estou passando. E a gente começa a choramingar, reclamar, falar. É normal, irmãos. A gente é ser humano, viu? Isso é normal. É comum, viu? Não fica repreendendo você, não. Eu sou fraco mesmo, pastor. Eu falo mesmo. Não, é normal. A gente chorar, reclamar, falar. Mas é nesse momento que você tem que aprender a falar menos. Outra coisa, busque ajuda. Os discípulos estavam ali, mas ninguém buscava ajuda de ninguém. Ative em sua mente o modo perseverança, lembrança das promessas e de quem é Deus. Porque o agir da tempestade vai fazer com que todas essas coisas aqui sejam esquecidas na hora da tempestade. Daquilo que eu já passei, daquilo que eu já enfrentei, daquilo que eu já conquistei, quem eu sou, quem é Deus na minha vida. Então, o inimigo ele vai fazer você esquecer, para que você fique perdido. Os discípulos nem lembravam. Os discípulos iam falar assim, gente, a gente está servindo a Jesus, vamos clamar a Jesus aqui, vamos gritar, vamos pedir para Deus. A gente não vê os discípulos tendo atitude de oração no meio da tempestade, a gente vê eles lutando na tempestade. Então, meu querido, a gente vai lutar na tempestade, mas sempre traga na tua mente uma palavra de vitória, sempre traga na tua mente um testemunho do que Deus já fez na tua vida, traga as lembranças boas na tua mente, porque se na hora da tempestade se só trazer coisa ruim, você vai viver as coisas ruins, porque a mente manda para o coração manda a ordem para o corpo, e o corpo começa a viver aquela situação ruim, sabia disso? É assim. Daqui a 30 dias o médico vai te dar a resposta. Você mandou para a mente.
A mente mandou para o coração, aí o teu corpo já começa a dizer assim, estou com câncer, vou morrer. Tá, para mim está tudo acabado. Aí você já começa a prostrar, você já começa a ter sono, você já começa a falar assim, eu vou acertar o carnê, dar o céu e dar o febres, vou fazer um plano, não um plano funerário. Você já começa a eu vou repartir minha herança, meia dúzia de copo. Mas se a tua mente falar, opa, não, daqui a 30 dias, então daqui a 30 dias eu estarei aqui para ouvir uma palavra, porque a última palavra vem de Deus na minha vida, eu sou do Senhor, já passei por coisas piores, o Senhor abriu porta para mim, em 1972, eu passei por um problema grande e eu tive a vitória, e eu vou trazer a memória daquilo que Deus já fez na minha vida. Se hoje eu cheguei aqui, é porque o Senhor está no controle, se eu cheguei até aqui, é porque Deus está no comando da minha vida, e eu vou vencer, porque ele disse, eu venci o mundo e vós também vencereis. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Você é bênção, meu querido, você é o escolhido do Senhor. Então, meu querido, na hora da tempestade, traga pensamentos positivos na tua vida, tá? Se a gente tivesse numa palestra agora, meu querido, o palestrante aqui ia falar assim, pensamentos positivos vão gerar na tua vida grande sucesso e grande vitória, venda, você vai vender, tenha pensamentos positivos. Oh, querido, né? E aí a negada paga lá R$5.000 para uma palestra, e você está recebendo de graça de Deus, não é? Glória a Deus. Últimas coisas aqui, queridos, para a gente orar e pedir para Deus. O Senhor nos dá poder para andar sobre as águas. Quando Pedro falou, Senhor, me conceda, o Senhor Jesus falou assim, pode vir. O Senhor não falou assim, gente, é só aqueles que forem batizados podem andar sobre as águas. Só aqueles que tiverem um diploma podem andar sobre as águas. O Senhor, Ele autorizou aquele que determinou andar sobre as águas. Então, na hora da tempestade, meu querido, deseje realizar obras e peça para Deus se dar autoridade para você agir no sobrenatural. Fala assim, é na tempestade que eu vou andar sobre as águas, e fala, Senhor, me dá poder para que eu consiga andar sobre as águas. Por isso, meu querido, na hora da tempestade, busque ouvir a Deus, crer nele e confiar, e sempre avançar. Fala para quem está do seu lado, nunca recue na tempestade. Avance, avance, avance. Ah, mas o médico falou que eu vou morrer. Avance! Mas o médico falou que daqui a 30 dias, continue avançando. Continue produzindo. Continue falando de Jesus. Continue vindo da igreja. Não deixe que isso tire você da casa de Deus. Continue servindo, continue tocando, continue louvando, continue pregando. Quantas e quantas vezes eu preguei aqui dentro, eu estava chorando, eu estava vivendo uma luta, eu estava vivendo uma tempestade, mas eu vim aqui, cantei com um sorriso nos lábios, preguei com sorriso. Ah, pastor, então você veio tudo falso, né? Mentindo. Que falsidade, pastor. Não, irmãos, a gente tem que mudar. E a gente tem que acreditar que se eu trazer a tempestade para dentro de mim, eu vou ser engolido pela tempestade. Mas quando eu estou no meio da tempestade, eu tenho que trazer na minha vida coisas boas, porque as coisas boas, o poder de Deus vai me ajudar a vencer aquela luta, aquela prova. E teve muitas vezes que eu subi aqui e preguei para mim só. Eu estava pregando para mim. Eu estava me fortalecendo. Por isso, meu querido, ouvir a Deus, crer nele, confiar nele e avançar será algo fundamental para as nossas vidas. Amém? Fala para quem está do seu lado, não deixe de crer. Nunca. Amém? Glória a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 31, nós vamos falar sobre, é o tema hoje, plantado junto à fonte, né? Meu querido, aonde você estiver plantado, é aonde você vai ser edificado, você vai gerar. Então é muito mais importante, né, nós identificarmos a fonte do que plantar em qualquer lugar. Tem hora que pessoas falam assim, eu preciso plantar, a gente precisa saber aonde plantar.
A gente sabia qual é a terra boa, necessária, aonde eu devo colocar aquela árvore. E você, a Bíblia fala que nós somos como árvores, junto aos ribeiros de água. Salmos de número 1, né? O Salmo de número 1 fala assim, que nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água, aonde dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e ali nós vamos gerar muitos frutos. Amém? Tá? E o Salmo de número 1 também fala assim, que nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores, que nós devemos manter a nossa vida. E ele termina dizendo assim, tudo que nós tocarmos prosperará. Amém? Então, quando nós trazemos para a nossa vida a palavra de Deus, quando nós trazemos o que Deus tem colocado realmente, e todos nós aqui sabemos o que é certo e errado, o que estamos fazendo de errado, então que nessa noite a gente possa rever, consertar, acertar e mudar muitas coisas dentro do nosso coração, tá bom? Então vamos ler? Esdras capítulo 8, versículo 31, diz assim, e partimos do rio de Ava, no dia 12 do 1º mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, assim livrou-nos da mão do inimigo e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegando a Jerusalém, repousamos ali 3 dias, e no 4º dia se pesou a prata, o ouro, os utensílios da casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noodias, filho de Binui, os levitas, né? E tudo foi contado, pesado, registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto a Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, e tudo em holocausto ao Senhor. Então deram ordens ao rei dos seus satrapas e os governadores da além do rio, e então esses se ajuntaram ao povo e à casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta palavra, que possamos, ó Deus, edificar o nosso altar, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos e abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós lemos a palavra, é muito importante você também dar olhar os comentários. Eu olhei muito alguns comentários aqui, dei uma boa pesquisada, e aqui narra a história de um tempo difícil para o povo de Israel. Lembra do povo de Israel saindo do Egito? Moisés abrindo o mar, aquele povo no deserto, isso aí a gente sabe, né? Isso aí a gente assistiu. Mas houve um tempo que quando Israel estava habitando, quando Israel estava na terra que emanava leite e mel, Israel começou a deixar Deus de lado. E sempre é assim na nossa vida, irmãos, não tem como. Esse exemplo do povo de Israel, todo o tempo acontecia isso na vida deles. Eles se esfriavam na fé, eles deixavam de adorar a Deus, eles deixavam as coisas que eles sabiam. E assim acontece com a gente. Tem hora que a gente fala assim, ei, povo de Israel, ô povo difícil, o Senhor devia ter descido fogo, queimado aquele povo. Irmãos, Deus também vai descer fogo sobre nós também, porque a gente é um povo difícil, a gente é assim. Não vou dizer aqui, irmãos, que o pastor Alexandre é o super-homem da fé, que faz tudo certinho, não. A gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, e todos os outros pastores. Como você que está aqui, como você que está assistindo, nós temos as nossas dificuldades, como hoje pela manhã eu preguei sobre a tempestade que vem na nossa vida, que representa os problemas, situações difíceis, como no caso da família da Maria. Veio uma tempestade tão grande, primeiro veio com a sobrinha, né? Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos de Deus, nós jejuamos, ela foi acometida de uma enfermidade terrível, e Deus veio e recolheu. Já foi difícil para a mãe da Maria perder a netinha, complicado. Depois veio toda uma situação aqui, há poucos dias aí na vida da Maria, né? Da Maria, do Cezão, Covid, eles preocupados, e atingiu o Cezão, atingiu a Maria, aquele rebuliço, e aí
vem a morte do irmão da Maria, mais uma situação complicada. Então, queridos, não era para eles nem estarem aqui, não era para eles estarem aqui servindo a Deus, como nós testemunhamos aqui o caso também da Celeste, não era para eles estarem aqui, era para a Celeste estar murmurando, reclamando, falando porque Deus tirou meu filho, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. E hoje pela manhã eu estava dizendo que quando nós estamos passando pela tempestade, uma das coisas que é muito importante é a gente ficar em silêncio, querido. Fala para quem está ao seu lado, no momento difícil na tua vida. Fala aí, no momento difícil da tua vida. Fica em silêncio. Porque a gente está fragilizado, então a gente começa a falar coisas, a gente começa a discutir, a gente começa a agredir, a gente começa a ofender, a gente começa a falar coisas que não era para falar. E a nossa boca é como se fosse, as palavras são como flechas, ela vai atingindo, ela vai machucando, ela vai rasgando, ela vai trabalhando no coração das pessoas que estão recebendo aquela situação. Imagine quando nós estamos amaldiçoando a nossa vida. Imagine quando nós estamos amaldiçoando o nosso trabalho. Esse trabalho não serve para nada. Essa casa aqui, todo dia, essa casa é uma casa de guerra. Olha só o que você está dizendo dentro da tua casa. Porque é complicado. Porque eu sou pobre. Porque nada acontece na minha vida. Cuidado, meu querido. Você está naquele momento, você está contaminando a tua fonte, porque a palavra do Senhor diz que a nossa boca, ela não pode gerar nem água, ela não pode gerar ao mesmo tempo água doce e água salgada, porque nós somos considerados diante do Senhor como árvores, como fontes, né? O Senhor diz assim que se nós bebermos da água que o Senhor tem nos dado, a água representa a palavra, se o Senhor tem ministrado a água, se o Senhor tem abençoado a tua vida através da palavra, guarda ela, porque ele disse assim, aquele que bebe de mim, vai se transformar dentro dele, uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, e muitos vão beber de você, muitos vão vir atrás de você. Por isso, meu querido, na hora da luta, tudo que o inimigo quer é que você pronuncie palavras ruins, que você decrete a tua falência, que você decrete a ruína na tua vida, e aí o inimigo vai aplaudir, porque você está ligando maldição na tua vida. Meu querido, você é uma fonte de bênção. Quando a tempestade vier, fala, vai dar certo, eu vou sair dessa tempestade, Deus vai me dar vitória, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou progredir, Deus é comigo, Deus já fez algo na minha vida extraordinário, traga a memória das coisas que Deus já fez na tua vida. E aqui, o povo de Israel estava vivendo um tempo sem memória. Porque Israel foi pecando, tanto que o Império Babilônico foi o pior império da época, no mundo. Eles entraram, eles saquearam as casas, eles queimaram as casas, eles destruíram o templo, destruíram Jerusalém. Jerusalém era o marco da adoração. Jerusalém era o lugar onde o povo adorava, era o lugar que representava a vitória do povo de Deus. E houve destruição dos muros, das portas, queimaram, não tinha ninguém. O lugar em Jerusalém, o lugar da adoração, só era aberto para saqueadores, para roleiros, para vendedores. E todo mundo entrava e saía daquela cidade de Jerusalém a hora que queria, do jeito que queria, da maneira como queria. Então, como dizia minha mãe, as coisas estavam da maneira como o diabo gosta, né? O diabo gosta assim, de portas abertas, de brechas. Ele entra, ele sai, ele negocia, ele faz aquilo. E aí, queridos, sempre Deus vai levantar pessoas necessárias para uma situação. Saiba de uma coisa, guarda isso no teu coração. Você nunca estará na luta sozinho. Você nunca estará na luta e você nunca vai dizer, você pode até dizer, mas nunca diga que você vai ficar e vai passar toda aquela situação sozinho, porque sempre Deus vai colocar uma fonte, alguém do teu lado, para suprir a tua necessidade, para trazer uma palavra amiga, e para trazer fé e esperança ao teu coração. Sempre Deus vai agir assim, viu? O inimigo quer que a gente se sinta sozinho na hora da batalha, mas sempre Deus vai levantar pessoas para colocar do nosso lado. Pare um pouco para pensar, nos momentos mais difíceis que você passou, Deus sempre colocou anjos no teu caminho ou não? Ou eu estou falando alguma mentira aqui, como diz o Datena, eu estou falando alguma besteira? Pare para pensar um pouquinho, no momento difícil.
alguém bateu na tua porta e falou assim, não sei o que aconteceu, mas senti no coração de trazer uma cesta básica. Oh, meu Deus, você não tinha nada para fazer. Um anjo de Deus. E eu vou dizer uma coisa, meu querido, quando Deus tocar algo no teu coração para levar para alguém, leve, porque você está sendo uma fonte na vida de alguém. Já aconteceu na minha vida. Eu senti assim, daí você pega um dinheiro, você vai lá na pessoa e coloca assim na pessoa, isso aqui para você comprar um leite, você comprar uma coisa, a pessoa fala assim, eu não tinha nada o que fazer hoje, né? E aí você fala, meu Deus, quem sou eu para ajudar? Mas já aconteceu isso na nossa vida, a gente está no vale e alguém vir e nos colocar, e às vezes nem é da igreja. Sempre Deus vai colocar alguém do nosso caminho para nos abençoar. Nunca Deus há de deixar eu e você perecer no meio da nossa caminhada. E a Bíblia fala que Jerusalém estava acabada, destruída, e agora o povo que estava, e além dos babilônicos, eles vieram e levaram toda a nação, todo o povo, levaram cativo para ficar morando na Babilônia. Eles queriam fazer um outro povo, uma outra nação, uma outra história. Mas Deus trabalha, meu querido, Deus não pede, Deus não desiste do sonho dele, Deus não desiste do meu sonho. Deus, quando tem uma promessa, Deus, quando tem uma vitória, ele vai cumprir na nossa vida. E Deus tinha uma promessa para esse povo, e eu quero declarar, meu querido, Deus tem promessa para a tua vida também, e ele há de cumprir na tua vida. Então mesmo esse povo distante, mesmo esse povo longe do que Deus queria na vida deles, Deus sempre vinha e manifestava o seu milagre no meio daquele povo. E eu declaro nessa noite, Deus vai manifestar milagres na tua vida essa semana. Aleluia! Recebe esta palavra, recebe essa palavra de Deus na tua vida. Oh, glória a Deus! Oh, meu querido. E o que eu vejo aqui, que Deus levantou esse homem chamado Esdras. Esdras se levanta e ele reúne um pouco do povo de corajosos, viu? Não é fácil. Você já parou para pensar? Eles já estavam lá habitando na Babilônia. Tinham casa, né, pastora Rosana? Tinham casa, tinham ovelha, já estavam lá. Já imaginou, irmãos? A gente chegar para vocês, você está na tua casa hoje, eu falo assim, olha, nós vamos lá para o país que está tendo guerra lá, né? Não sei qual país está tendo guerra agora no momento, mas geralmente lá, né, no Oriente Médio, sempre tem uma guerrinha lá, né? Sempre tem alguém lá se batendo. Vamos, larga tudo que vocês têm aqui e nós vamos caminhar lá para o Oriente Médio. Nós vamos lá reconstruir a cidade que foi destruída pela guerra, hein? Você está preparado para isso? Nós vamos lá porque Deus tem um propósito para a gente reconstruir aquela cidade. Então são poucos os que recebem o chamado e são poucos os que têm ouvido para ouvir a voz de Deus. E se hoje você está aqui, meu querido, é porque você tem ouvido a voz de Deus na tua vida. Vamos para a casa do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos se reunir. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não é lugar de passatempo, a igreja não é lugar de desfile de moda, a igreja não é lugar de show. Embora muitas igrejas utilizam isso para trazer as pessoas, a igreja é lugar de restauração, de restaurar o caído, de restaurar o abatido, de fazer algo diferente na vida do próximo. E é isso que nós estamos aqui, fomos convocados para entrar nessa batalha, para restaurar nossa casa, para restaurar nossa família, para ser uma fonte do lado de alguém que está passando por uma luta e por uma prova. E talvez você está aqui dizendo, mas eu preciso de alguém, pastor Alexandre. Meu querido, quando você faz o bem para alguém, Deus vai fazer o bem para você. Ele vai fazer. E aqui ele se convoca esse povo, e se você abrir lá no capítulo 8 de Esdras, você vai ver que ele começa a dizer quem que acompanhou ele. Então é meio chato de você ler, é porque fulano de tal, e aqueles nomes difíceis de ler, né, irmãos? Zaúde, Beude, bem, sem quem mais lá, né? É uns nomes complicados que você aí que não teve meio sem ideia para colocar nome de filho, tá aí. Só você ir lá, você vai ver lá uns nomes maravilhosos para você colocar. Então ele vem falando, e aí tem gente que quando vai ler esse texto aqui, ele fica assim, começa a dar sono, né? Por isso que tem gente que quando eu estou sem sono eu leio a Bíblia, porque eu durmo rapidinho, porque você começa a não entender nada. E ele começa a dar o nome de muitas pessoas, e a Bíblia fala que eles se reúnem no lugar onde tinha uma fonte, eles ficaram ali acampados, e eles ficaram ali esperando alguma coisa acontecer. E Esdras então lembra que de todo aquele povo que ele convocou, não tinha um levita. E eu vou dizer para você, o povo levita era o povo que foi levantado. A herança desse povo não era terra, a herança desse povo era Deus.
O Senhor falou, vocês vão cuidar das minhas coisas, vocês vão cuidar da hora da oferta, vocês vão cuidar do sacrifício, vocês, os outros povos vão sustentar vocês, mas a minha porção, a minha herança não vai ser terra para vocês, a minha herança é a minha bênção na vida de vocês. Vocês estão sendo separados. A tribo de Levi era uma tribo separada para adorar a Deus, e eu quero dizer, meu querido, eu e você fomos separados para servir e adorar e bendizer ao nome do Senhor. Por isso que há perseguição. Por isso que às vezes o inimigo se levanta contra a minha vida, contra a tua casa, contra a tua família, porque o Senhor está vendo no teu coração a disposição de servir a Ele. O inimigo está vendo a disposição de você falar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ir na igreja, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha tia, pelo meu filho, eu preciso fazer algo pelos meus amigos de trabalho. A gente tem essa necessidade. Aquele que tem o chamado de Deus, ele sente isso dentro da sua alma queimar todos os dias. Viu? Isso aí não é de você, não. Às vezes você fala assim, eu sou bobo dos outros, porque toda hora eu vou cair numa cilada, toda hora eu quero ajudar alguém, toda hora eu faço alguma coisa por alguém. Não, você não é bobo, você é um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Se aquela pessoa que você ajudou virou as costas, prossiga, vai para o próximo. Porque, meu querido, de Deus nada vai fugir e Ele há de recompensar você. O milagre vai chegar na tua vida. E aí, Ezra fala, gente, não tem ninguém da tribo de Levi. Vai lá buscar, porque a gente não pode seguir a nossa caminhada sem alguém que tenha a bênção de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Nos momentos mais difíceis, onde é que você busca ajuda? E por quê? Quando no momento que você está passando uma luta, uma prova, quem você vai recorrer para buscar uma ajuda? Por isso que é muito importante você ter alguém que seja fonte também, irmãos. Tem gente que vai em livro de autoajuda, ajuda. Tem gente que vai naquela pessoa lá que trabalha com você, mas você sabe que ela não tem nada de Deus, só tem uma palavra até muito boa. Mas, meu querido, a gente precisa reconhecer quem é fonte. E é nela que a gente tem que se agarrar em alguns momentos. A gente tem que se beber de uma fonte. Tem hora que a gente, sendo fonte, a gente precisa beber de uma outra fonte, porque a gente precisa e necessita do fortalecimento de Deus. A gente precisa receber uma palavra. E aqui é o melhor lugar para a gente receber uma palavra de vitória, irmãos. Aqui, queridos, é a fonte inesgotável de Deus falando com a igreja. Não é o pastor Alexandre, mas é Deus falando com a igreja. Porque quando o Senhor coloca uma mensagem para a gente pregar, a gente não sabe quem vai estar. Quando Deus coloca uma mensagem para a gente pregar, a gente não sabe quem vai assistir. Quando Deus coloca uma palavra para a gente pregar, nós não entendemos como vai ser e como Deus vai trabalhar, mas uma coisa é certa, nós abrimos a boca e permitimos que o Espírito Santo fale, e Ele fala tanto ao meu coração, como está falando em cada coração, e quem for assistir vai receber esta palavra no nome de Jesus. Então, por isso, meu querido, nos momentos difíceis, saiba procurar o lugar certo para você se fortalecer. Entenda isso. Tem pessoas, como eu sempre estou dizendo aqui, tem pessoas que falam assim, pastor, sabe por que eu não estou indo na igreja? Porque eu estou passando uma luta. Quando eu passar essa luta, eu vou na igreja. Não é assim, pastora Rosana? As pessoas falam assim, né? Ai, pastora Rosana, eu queria muito ir na igreja, mas estou passando uma luta. Já imaginou se a Celeste falasse assim, pastor, a gente ia entender, eu e Eric estamos passando uma luta, perdemos, tivemos uma perda. Nós não estamos indo na igreja por causa disso. Eu ia entender, eu ia falar assim, verdade. Quem sou eu para falar, não, vocês têm que vir na igreja. Mas, queridos, se a gente ficar longe da presença do Senhor, a gente morre na seca. Tudo que o inimigo quer que você fique isolado. Tudo que o inimigo quer que você fique distante. Tudo que o inimigo quer que você fique frio, gelado. E ele fazia isso com o povo de Israel. Mas agora Esdras estava trazendo o povo para beber da água, para se fortalecer. E ele lembrou que faltava levitas no meio dele. Por isso a fonte é importante. Gênesis 49, 22. Vamos ler lá? Vai lá, Gênesis 49, 22, Carlinha. Não vou nem procurar aqui, que você vai jogar para mim aqui. Olha só a preguiça, né? Mais fácil eu ler aqui. Diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. E os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam,
e odiaram. E o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços da sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, e de onde é o pastor e a pedra de Israel. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo nessa palavra? José passou por momentos difíceis, mas ele sempre foi um ramo frutífero na mão do Senhor. Mas para o ramo ser frutífero, ele precisa do Salmo 1. Põe aí, que eu já comentei no começo, mas é importante. Nenhuma árvore, irmãos, dá fruto sozinho, né? Ela precisa do quê? De água. E o que diz o Salmo de número 1? Vai jogar agora. Agora. Aí, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Era um povo? Os ímpios eram pessoas que não acreditavam em nada. E tem muita gente que não acredita em Deus, não acredita em nada, ele dá conselho. E tem gente caindo nos conselhos dos ímpios, tem gente acreditando em tudo. Tem gente acreditando nesse tipo de pessoa, irmãos. Autoajuda, pessoas que têm uma palavra boa, uma boa palestra. Eu estou ouvindo lá, não sei quem lá, ele coloca um fundo musical e fica ministrando, que a gente tem que ficar em silêncio. Né? Você fica meio fora, daí o cara coloca um incenso lá, ele joga um negócio lá, umas fumaças. Aí tem gente que vai no chá para poder ter uma visão, né? Daí toma um chá, daí fica doidão lá, fica na mata correndo lá. Querido, você não precisa disso. Você precisa o quê? Nem se detenha nos caminhos dos pecadores, nem se assente nas rodas dos escarnecedores. E é por isso, irmãos, que tem muita gente fraca, porque ela está bebendo de uma fonte que não é boa. Ela está bebendo de pessoas que não vão te ajudar em nada. Por isso que tem pessoas enfraquecidas no meio do povo de Deus, se enfraquecendo, não consegue vir mais à igreja, porque ela está vivendo com pessoas que não produzem nada para a vida dela, de benefício nenhum. Vocês estão me entendendo? Tem pessoas na nossa vida que elas são boas, são colegas, são amigos, a gente trabalha do lado deles, mas não agrega nada na vida da gente, não é? Tem amigos que não agrega nada. Eu vi um acidente que eu tenho, sempre estou recebendo vídeos dos acidentes que acontecem, né? Em São Paulo aconteceu um acidente assim que a gente fica assim, o sinal fechou, e um Celtinha passou assim a toda velocidade. E aí, como o sinal estava fechado, veio um ônibus assim, pegou aquele Celta, levou aquele Celta longe. Aí o cara que estava filmando isso mostrou a filmagem da câmera da rua. Aí sempre tem alguém com o celular, aí foi filmando. Daí tinha 2 jovens que estavam já mortos dentro do carro, porque estavam com o olho desse tamanho, já estavam mortos já. E tinha um que o motorista estava acordando, levantando o carro cheio de bebida. Eles estavam voltando de uma festa. E 2 jovens ali foram ceifados, e com certeza o que estava ali no volante vai ficar bem sequelado, com sequelas. E aí eu vou dizer um pouquinho para você, meu querido. Más companhias nos levam a viver longe dos caminhos do Senhor. São fontes que a gente está bebendo, que a gente não conhece. A gente está se alimentando de coisas que não vão levar a nada. E por isso que o Salmo fala assim, né, Carla? Coloca aí de novo, mulher. Assim. Aí, ó. Tá vendo? Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, versículo 2, diz assim: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. 3, e diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meu querido, vale a pena servir a Deus, vale a pena guardar os conselhos do teu pai. Tem filho que não se agrada em ouvir o pai falar, mas guarde os conselhos do teu pai, porque ele é a tua fonte também. Beba dos conselhos de alguém, beba dos conselhos da palavra, viva, porque você, meu querido, é um ramo frutífero, como nós lemos aqui na palavra. E por isso eu termino esta palavra hoje, meu querido, dizendo: como você pode reconhecer que uma pessoa
ou um lugar é uma fonte boa para você? Como que você tem que reconhecer? Quando as coisas, o fruto daquela pessoa é bom. Analise. Você vai ouvir alguém? Vou analisar o fruto daquela pessoa. Não é? Vou ver. Tem muita gente caindo em cilada, em armadilhas, em coisas, né? Não é assim, irmãos? O golpe do bilhete premiado. Até o dia de hoje tem gente caindo, né? Ontem eu vi uma mesma coisa, sempre a mesma coisa, né? Roubaram uma senhora 3.400. Ela guardava, ela tinha um dinheirinho guardado. Como que eles fizeram? Como que eles enganaram a senhora? Uma carteira estava no chão, a senhora passou, e geralmente quando a pessoa vai ser enganada, os que vão enganar, eles sempre vão levar você a ter uma vantagem a mais no negócio. Tá? Quando a pessoa chegar para você e falar assim, olha, é o seguinte, vamos ali comigo, que eu vou te dar R$500 para você. Vou dar 200. Aí os nossos olhos crescem, né? Opa, vou ganhar só isso aí mesmo? Ah, é só ir ali? Só ir ali. Quando a moça achou a carteira, já vinha a outra e falou assim, ai, essa carteira eu sei de quem é. Ai, como Deus foi bom. A senhora é uma pessoa, eu sei, essa carteira é do meu tio, essa carteira. Mas ó, pode ter certeza, vamos lá comigo, que o meu tio, ele é um homem generoso. E olha, todas as vezes que alguém faz alguma coisa para ele, ele dá uma gratificação. E a mulher foi. A senhorinha foi. Daí chegou, deixa a bolsa aqui e nós vamos lá achar meu tio. Vem aqui que nós vamos procurar meu tio. Pode deixar aí, não tem problema, ninguém vai mexer. Enquanto ela leva a senhorinha para lá, um outro terceiro já fuça lá e a senhorinha tinha todos os cartões, todas as senhas. Eles sacaram 3.200 da conta daquela senhorinha. Aí ela foi lá, não achou o tio. Daí ela anotou assim e falou, olha, faz o seguinte, amanhã você pode vir aqui que meu tio, eu acabei de falar com ele aqui no celular, aqui, ele vai vir aqui, ele vai te dar R$250 para você. Pode vir amanhã aqui. Daí ela foi embora para casa, feliz. Olha, ganhei R$250, achei uma carteira toda feliz, já tinha sacado. No outro dia voltou com a polícia, ninguém conhecia ninguém ali. Não existia aquele lugar, não existia o tio, não existia as pessoas que estavam ali. Por isso, meu querido, cuidado com quem te aconselha. Cuidado com quem conversa com você. Por isso, aprenda a reconhecer quem é uma fonte boa para você. Amém? Às vezes você quer um conselho, procure os pastores. Pare aqui o pastor Nilson, pastora Rosana, pastor Orlando, pastor Adriano, eu, alguém, teu pai, tua mãe, alguém de confiança, alguém que você vê os frutos na vida daquela pessoa, dê um conselho. Cuidado para quem você vai desabafar, para quem você conta os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos. E aí eu termino aqui. Se você hoje é uma fonte, o que você faria diferente do que você tem feito nos dias de hoje? Amém? Nós falamos duas coisas diferentes. A Bíblia fala que quando eles reúnem aquele grupo lá, o Esdras reúne o grupo, eles chegam em Jerusalém depois de 3 dias de caminhada. E ele fala assim, a mão do Senhor nos livrou na nossa caminhada. E eles fazem o sacrifício, a oferta e adoram o Senhor e trazem a presença de Deus naquele Jerusalém que estava desocupada. Para mim terminar a palavra, eles foram fontes, eles trouxeram adoração de novo naquele lugar. Você é uma fonte. E tudo que o inimigo quer é que você contaminar a tua fonte, contaminar você. Com coisas, com desejos, com palavras, com pecado, com situações. Por isso, meu querido, tira as coisas que atrapalham a tua vida, a tua caminhada com Deus. Aquilo que está aí no teu coração, gerando dor, gerando tristeza. Seja uma fonte de bênção para quem quer que você encontre. Você é bênção. Amém? Você é bênção. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Qual é a tua necessidade hoje? Mas hoje Deus está dizendo assim, viu? Sabe quando você pega uma coisa assim, eu gosto de ver os vídeos na internet, as pessoas criando e construindo as coisas. Nossa, como eu gosto de ver. Vocês iam ouvir 2 cadeiras velha, cadeira de plástico. Aí o cara cortou as cadeiras, colocou uma do lado da outra, colocou um negócio de cimento lá, tipo um pano de cimento. Ele começou a fazer ali, ele criou ali
como as pessoas falam, um jardim de inverno, né? Um jardim bem florido com 2 cadeiras velhas, que ninguém valorizava mais. E assim Deus quer pegar a vida das pessoas e trabalhar na vida delas para que ela seja algo a mais. E Deus quer abençoar você. E às vezes a gente acha assim, pastor, mas eu não prego, eu não tenho um cargo na igreja. Meu querido, você não precisa ter um cargo na igreja para você ser uma fonte de água. Seja uma fonte de água onde você trabalha. Seja uma referência onde as pessoas gostam de conversar com você. Onde as pessoas vão pedir o teu conselho, e principalmente para a tua casa, para os teus filhos, para os teus netos. Seja uma fonte para eles. E aquilo que está atrapalhando de você ser uma fonte, que você acha assim, pastor, eu não dou mais fruto nenhum. Peça para Deus te ajudar a dar bons frutos. Fala, Senhor, eu preciso dar bons frutos. Eu preciso fazer a diferença onde quer que eu esteja. Em qualquer momento, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Amém? É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai estar contigo em todos os momentos. Amém? Senhor, nós despedimos as pessoas que nos acompanharam até agora e também despedimos de cada membro que está aqui, Senhor. Nos leva guardado, abençoado, cheio da Tua graça e do Teu poder, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Venha receber a tua...